Você sabia que seus dados pessoais que você fornece na internet podem ser usados de uma maneira que você não gostaria que fosse? Você sabia que você tem meios para combater isso? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, gravada aqui no Networking Escritório Compartilhado. Por isso, roda a vinheta e fique ligado. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no Debate Legal o Dr. Augusto Melo. Ele que é procurador do Estado, mestre em Direito, pesquisador também na área do Direito e é surfista nas horas vagas, também gosta de pegar uma onda, mas hoje veio falar aqui seu conhecimento jurídico enquanto pesquisador, como alguém que pesquisou muito direito à proteção de dados pessoais. Você que está assistindo a gente agora certamente está utilizando a internet para isso. E os dados pessoais são uma preocupação hoje para todo mundo. Com esse advento da internet, essa expansão da comunicação, a coisa virou realmente preocupante. Doutor Augusto, muito obrigado. Bem-vindo ao Debate Legal. Eu que agradeço a oportunidade de vocês me convidarem para abordarmos sobre esse tema que é bem recorrente sobre o nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa realidade hoje, é inafastável essa questão da utilização da tecnologia, da informação, e a todo momento, por incrível que pareça, nós, de forma desapercebida, nós estamos sempre permitindo que nossos dados pessoais, e mais à frente eu vou explicar em que consistem esses dados pessoais, o tempo todo nós estamos permitindo que essas nossas informações, elas transitem na internet e não sabemos como isso é utilizado e por quem é utilizado esses dados. É verdade. Então, já queria que o senhor começasse falando o que são esses dados, né? O que é que a proteção aos dados pessoais engloba. Bom, primeiramente é necessário iniciarmos abordando a questão jurídica. Ou seja, como o tema e a proposta do programa é debate legal, diz respeito às questões jurídicas, esse direito, chamado direito à proteção de dados pessoais, ou outros nomes que a doutrina e a própria legislação denomina, ele tem um caráter de fundamentalidade. Em que consiste isso? Por que ele é fundamental? Ele é um direito previsto na Constituição, ou seja, no direito constitucional positivo. Na Constituição de 88, ele teve uma nova roupagem, uma nova abrangência. E esse direito, ele consiste em que determinadas situações, elas saem da esfera de poder, dos poderes instituídos, e fica na esfera de disponibilidade do indivíduo, da pessoa. E essa característica, normalmente, a doutrina divide assim em formal e material, em simples palavras. Formal, está previsto lá em alguma regra escrita. E material, diz respeito ao conteúdo. Ou seja, qual o conteúdo desses direitos. E aí, tem algumas informações rápidas. Constituição de 69 tinha previsto só casa, inviolabilidade da casa, inviolabilidade de correspondência e das comunicações telegráficas. Com o advento da Constituição de 88, a qual está vigendo, isso foi ampliado para a intimidade, para a imagem, para a vida privada, para as comunicações telegráficas, telefônicas e por aí vai. Então, houve uma ampliação no atual direito constitucional desse conteúdo, desse direito fundamental, que diz respeito à pessoa, diz respeito ao indivíduo, que eu diria é um direito hoje de última geração. Por quê? Porque hoje estamos na era da tecnologia, na era da informação, e é algo muito recente. Então, só para ter uma ideia, os direitos fundamentais do indivíduo, eles transitaram lá para trás, na história a gente coloca assim, primeiro na liberdade e na vida, que é um direito que persiste até hoje. Mas outros direitos foram sendo agregados. E o mais recente, diríamos, seria esse, dentre outros, que está relacionado com o avanço da tecnologia e o mundo moderno, chamado mundo contemporâneo.
Quando a gente fala do direito à proteção dos dados pessoais, do direito à privacidade, muitas vezes surge uma questão que ele contrasta com o direito à informação, né? Existem até alguns casos famosos de pessoas que querem ter resguardado a sua privacidade e geralmente alguns meios de comunicação querem divulgar alguns dados e aí acontece esse choque, né? O que é que vai prevalecer, a privacidade ou o direito à informação? Como é que o senhor vê essa questão? Essa questão, primeiro eu vou colocar o ponto de vista de como está colocado no ordenamento, ou seja, como está previsto na doutrina, na jurisprudência, nos casos que foram julgados e como eu entendo. A situação hoje está definida da seguinte forma. O indivíduo, algumas pessoas são públicas e outras não são pessoas públicas. Exemplo simples, né? Quem é político, quem é artista, quem é ator, enfim. Aquelas pessoas que publicamente são conhecidas. E existem aquelas outras pessoas, que são as pessoas que não são conhecidas. Só que essa realidade hoje é muito engraçada e tem até um livro do qual serviu como referência da bibliografia chamada Paula Sibila, o nome da autora, O Show do Eu, o nome do livro. Vamos colocar na descrição do vídeo para você acompanhar. O Show do Eu. E o que é que esse livro traz? Aborda essa questão das pessoas que viviam no anonimato e com o avanço da tecnologia, as redes sociais e toda essa facilidade de poder tornar-se uma pessoa conhecida, algumas pessoas saíram do anonimato e passaram a ser pessoas conhecidas. Mas como isso é tratado? Bom, se o indivíduo é um indivíduo que tem essa característica de ser uma pessoa pública, a proteção dele não fica totalmente afastada, porém, ela fica mais restringida do que aquelas pessoas que, eu diria assim, viviam no anonimato, as pessoas comuns. E um exemplo clássico em relação a isso, por exemplo, os políticos, os gestores, são pessoas públicas e eles devem dar satisfação à sociedade. Um exemplo emblemático que aconteceu, um ator estava no espaço público e estava com uma outra pessoa, que era uma mulher, que não era sua esposa, ele era casado, e estava num relacionamento afetivo, aos beijos e tal, e a imprensa fotografou essa cena, ou filmou, e esse caso foi levado a julgamento para ver se ele, por ser uma pessoa conhecida, um artista, se ele teria essa privacidade, né, restringida por conta disso. E aí, a decisão que chegou ao STJ, ao recurso especial, disse que, apesar dele ser uma pessoa pública, conhecida, ele não estaria restringida totalmente a sua privacidade, ou seja, teria que ser preservado determinados atos da sua vida. E hoje isso se torna muito confuso. Por quê? Porque na abordagem que eu fiz, as conclusões que eu cheguei foi que determinados espaços privados acabaram se tornando espaços públicos. Por quê? Por causa da facilidade com que nós até permitimos que determinadas situações das nossas vidas caiam no conhecimento público. Um outro caso que eu gostaria de relembrar, que isso foi emblemático também nos Estados Unidos. Uma loja de artigos de vestuário, ela instalou câmeras em todas as seções da loja e essas câmeras filmavam a fisionomia e tinham microfones de alta sensibilidade. Então o que é que acontece? A ideia foi capturar as feições das pessoas e o que elas comentavam a respeito dos produtos e assim estabelecer uma estratégia de venda. Porém, a gente faz a seguinte pergunta: e se essas pessoas conversassem? Elas não sabiam que estavam sendo filmadas. E se essas pessoas conversassem sobre determinados fatos da vida pessoal, da vida íntima? Isso estaria sendo gravado, tanto em vídeo quanto em voz, e estaria sendo usurpado esse direito à privacidade dessas pessoas que não sabiam que estavam sendo filmadas e para onde e para que esses seus dados, a imagem é um dado pessoal, a fala é um dado pessoal, a conversa é um dado pessoal, os encontros são dados pessoais. E essa pessoa não saberia como seriam utilizados esses dados de natureza íntima. Nessa situação, nós temos duas coisas a ponderar aí.
o direito à informação que a sociedade tem e o direito que o indivíduo tem de ter sua privacidade garantida. E isso só vai ser resolvido em cada caso concreto. Os tribunais têm resolvido em cada caso concreto. Não há uma regra fechada para resolver isso. Mas, basicamente, é o que? É ponderar. Ponderar o que deve prevalecer a depender da circunstância. Então, analise em cada caso. Não existe uma regra geral. Não. A regra geral é que sempre vai haver esse conflito. Essa é a regra geral entre o direito à informação e o direito à privacidade. Porém, o que vai prevalecer, só cada caso concreto é que vai dizer. Quando a gente abre uma conta no banco ou se cadastra em algum site, a gente evidentemente fornece alguns dados pessoais, endereço, telefone, enfim, uma série de dados. Como é que esses dados hoje no Brasil eles estão protegidos? Existe alguma regulamentação de como as empresas podem usar isso? Por exemplo, às vezes a gente está navegando em alguma rede social, a gente fez alguma procura de um produto em algum site de busca e a gente vai para a rede social, está lá um anúncio daquele produto. Como é que isso funciona hoje no Brasil? Em 2014 foi editada uma lei de acesso, ou melhor, o Marco Civil da Internet. A lei de acesso à informação que eu iria falar, ela foi em 2011. Então, basicamente, hoje, em termos de legislação infraconstitucional, nós temos essas duas leis, Lei de Acesso à Informação e a lei chamada Marco Civil da Internet. O que é que cada uma trata? E vamos tratar especificamente do Marco Civil da Internet. Ela prevê a preponderância dela em relação ao quê? Aos nossos dados em determinados bancos de dados públicos. E a questão de bancos de dados privados é uma questão, eu diria assim, na perspectiva que eu vi, é uma questão acessória. Infelizmente, é uma questão acessória. Mas o que a lei exige é que todas essas informações, que é a chamada autodeterminação informativa, ou seja, que nós conheçamos, tenhamos a capacidade de conhecer, ou permita-se que nós conheçamos quais são os dados que estão sendo captados, para que esses dados estão sendo captados e por quem eles estão sendo captados. Enfim, mas infelizmente essa situação ainda está a nível só legislativo. Nós não temos hoje instrumentos da sociedade civil organizada ou das próprias instituições públicas ou privadas para que o indivíduo possa gerenciar ou ter acesso a forma como esses dados que são capturados, das mais diversas formas. Esses dados pessoais são capturados e com qual finalidade eles são utilizados. Recentemente saiu uma notícia, foi até muito comentada na internet, que uma administradora de cartão de crédito ia começar a coletar algumas informações de compras de roupas da pessoa, por exemplo, do tamanho da roupa que a pessoa compra, para informar a companhia aérea, se a pessoa comprasse uma passagem com aquele cartão, informar, olha, essa pessoa, ela estima-se que ela pesa X, para que a companhia aérea tenha esse dado. Isso é possível? Olha, é aquilo que eu havia falado. Por incrível que pareça, a quantidade de informações pessoais que são armazenadas ou capturadas em banco de dados e o tratamento que isso é feito e o destino que isso é dado, a sociedade não tem a menor noção de como isso é feito e qual a finalidade que está sendo feito isso aí. Pela legislação, isso só pode ser feito se o indivíduo souber que está sendo capturado esses dados, por quem está sendo capturado esses dados e para quê. Então, na realidade, há uma violação a esse direito à proteção desses dados pessoais, eu diria assim, à privacidade, que é o gênero, e aí temos a intimidade e a vida privada, seriam as espécies, mas nessas circunstâncias, isso acaba sendo feito sem que a população saiba, o indivíduo saiba, ou a sociedade civil organizada, ou as instituições que devem proteger, sejam elas estatais ou privadas, por exemplo, ONGs ou coisa desse tipo. Então é algo ainda, como eu disse, é uma legislação que surgiu em 2014. Na Europa, por exemplo, tem só 20 anos, a Europa é referência mundial em 95, e
de todos, né? A União Europeia tem essa vanguarda, mas há muito ainda a caminhar em relação a isso. A sociedade entender o valor que os nossos dados pessoais têm para a rede, eu diria assim. E um outro detalhe interessante que eu gostaria de enfatizar é que, apesar dessas previsões legais, se conhece muito pouco da previsão legal, não se tem estrutura nenhuma para que o indivíduo saiba como funciona e qual o valor que esses dados pessoais têm. Então, para concluir, eu queria que o senhor só pontuasse o cidadão, se ele hoje acha que algum dado pessoal seu foi exposto de uma maneira que não deveria ter sido. Qual o meio que ele tem para combater isso? Isso. Na situação anterior, eu esqueci, mas eu vou acrescentar agora qual um outro instrumento, eu diria assim, jurídico, né? Porque isso deveria funcionar assim. A sociedade saber de como isso funciona. As instituições privadas e públicas oferecerem todas as circunstâncias para que o cidadão, né, exerça efetivamente sua cidadania e que ele decida o que quer fazer com esses dados que têm esse caráter fundamental e que estão relacionados com a personalidade, a privacidade. E se isso não é feito, o que é que acontece? Aí temos que assim, o cidadão tem que recorrer ao judiciário e se sentir violado. Por quê? Porque ele tem essa liberdade de colocar ou não seus dados. É algo que a princípio, faz parte da sua personalidade, mas é algo que ele pode dispor. Ou seja, para ficar famoso ou simplesmente para ficar conhecido por alguém por algum círculo de amizade que ele queira. Mas aí ele pode utilizar, temos no nosso ordenamento o habeas data, que é para poder corrigir determinados dados pessoais em bancos públicos. Eu falei a lei de acesso à informação, que aí é só em relação a instituições que sejam públicas ou que tenham um caráter público. Podem ser algumas instituições privadas, mas predominantemente de caráter público. E isso no caso a lei de acesso à informação. E por último, essa lei Marco Civil da Internet, que veio trazer essa nova roupagem. Mas infelizmente ainda muita coisa está só no texto legal. Eu diria assim, as políticas públicas para efetivar a proteção a esses direitos está ainda muito longe de acontecer por dois motivos. Porque é algo ainda novo no nosso país, porque as instituições, digamos assim, os gestores, de uma forma geral, seja em qualquer âmbito, eles ainda não têm esse compromisso e o cidadão desconhece. Então, esses três fatores são relevantes para que toda essa gama de direitos passe desapercebido pelo cidadão e é como se nós nos oferecesse um brinquedo, nós crianças, ficamos estupefatos com essa nova realidade, como é o caso, né, vemos hoje a quantidade de pessoas utilizando a internet e os aparelhos eletrônicos e o quanto isso a depender de como seja utilizado, seja por quem recebe, seja por quem fornece, os prejuízos que isso pode causar aos direitos da personalidade. Ok. Então, Augusto, muito obrigado pela sua entrevista. Eu acredito que tenha contribuído muito para as pessoas que assistiram saber um pouco mais o que são os dados pessoais, que eles podem ser utilizados desde que você consinta, né? E os meios que você tem para combater a violação ao seu direito à privacidade. Quero convidar todos a ficarem nos acompanhando pelas nossas redes durante a semana, acompanharem principalmente aqui também o nosso canal do YouTube. Se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, né? A gente está acompanhando muitos comentários de vocês. Muito obrigado pelo feedback e vou abrir agora para a consideração final do senhor. Eu gostaria de dizer que fiquemos muito atentos a como nós fornecemos nossas informações, que vai desde ao nosso nome completo e alguns outros dados que aparentemente têm um caráter simplesmente cadastral e gratuito, mas na realidade a grande
o grande valor são essas informações que, digamos assim, nos bastidores da rede são utilizadas de forma inteligente pela informática e que, na realidade, num documentário que também tem na internet chamado Freenet, ele se pergunta por que muitas das coisas hoje não se paga simplesmente é gratuito. Por quê? Porque a mercadoria que tem o valor, não é a informação que você recebe, mas na realidade os seus dados que estão sendo fornecidos, que tem esse grande valor nesse mercado informacional e que a gente não tem a menor noção do quanto isso vale e qual a possibilidade de prejuízo para a vida, de uma forma geral, isso pode causar. Ok, muito obrigado e até a próxima.